A costura corria firme nas mãos de Helena, como se cada ponto fosse um sonho tecido junto ao tecido simples. Ela tinha apenas 20 anos, mas seus olhos carregavam a esperança de quem acreditava que o amor poderia atravessar barreiras de riqueza e preconceito. No pequeno ateliê que dividia com a mãe, ela desenhava vestidos que um dia, jurava, seriam usados em desfiles internacionais. Seu coração, porém, já havia escolhido um destino: Arthur Monteiro, herdeiro de uma das famílias mais ricas da cidade. Diferente da mãe, Dona Verônica, ele sempre fora gentil, capaz de ver em Helena não apenas a filha da costureira, mas uma mulher doce e cheia de talento. Certa noite, Arthur chegou ao ateliê com um buquê de flores. O sorriso de Helena iluminou o ambiente pobre, e naquele instante o mundo parecia caber apenas entre eles. Você sabe que não precisa trazer flores, disse Helena, rindo. Não são flores, é um símbolo, e respondeu ele, segurando suas mãos. Um dia, vamos enfrentar tudo juntos. Helena acreditava. O amor deles era puro, ainda que secreto, porque Dona Verônica jamais aceitaria a ideia de ver o filho ao lado de uma garota sem sobrenome. Chegou, porém, o dia em que os mundos colidiram. Arthur insistiu em levar Helena a uma festa de gala organizada pela família. Ele queria apresentá-la oficialmente, mesmo contra a vontade da mãe. O salão brilhava em ouro e cristal. Helena, com um vestido que ela mesma costurara, entrou ao lado de Arthur, sentindo o coração pulsar de nervoso e esperança. Alguns convidados cochichavam, admirando sua beleza, mas outros torciam o nariz ao ver que não vinha de família tradicional. Dona Verônica, com olhar afiado, desceu as escadas como uma rainha prestes a esmagar um intruso. Aproximou-se dos dois, e o salão inteiro silenciou, aguardando o embate. Quem é essa, Arthur? Perguntou, a voz firme. Mãe, esta é Helena. A mulher que eu amo. O choque percorreu o salão. Risadinhas maldosas se espalharam entre os convidados. Helena, constrangida, tentou se manter firme, mas o olhar frio de Verônica a atravessava como lâmina. A mulher que você ama? Repetiu a matriarca, com sarcasmo. Ou a oportunista que está tentando roubar tudo o que construímos? Helena arregalou os olhos, sentindo as palavras pesarem mais que qualquer tapa. Dona Verônica, eu nunca quis nada além do amor de Arthur. Mas a resposta só alimentou a fúria da mulher. Ela ergueu a voz, fazendo questão de que todos ouvissem. Você não passa de uma costureirinha sem futuro. Como ousa entrar na minha casa? Arthur tentou intervir. Mãe, por favor. Não fale assim. Mas Verônica o calou com um gesto autoritário. Se continuar com ela, estará abrindo mão de tudo. Ou escolhe sua família, ou essa plebeia. As lágrimas de Helena ardiam, mas ela não chorou diante daquelas pessoas. Orgulhosa, olhou para Arthur, esperando que ele a defendesse, que escolhesse o amor. Mas ele hesitou, a respiração pesada, os olhos cheios de medo. O silêncio de Arthur foi pior que qualquer humilhação. Helena respirou fundo, recuou um passo e, com voz firme, declarou. Não se preocupe, Dona Verônica. Hoje vocês me expulsam como uma intrusa. Mas um dia, vocês terão que se curvar diante de mim. O salão ficou em choque. A ousadia da jovem pobre ecoou como uma promessa de ferro. Ela virou as costas, deixando o lugar com a cabeça erguida, ainda que o coração sangrasse por dentro. Naquela noite, em meio às lágrimas no ateliê, Helena jurou a si mesma. Eu vou me levantar. Eu vou vencer. E eles nunca mais me humilharão. E assim nasceu não apenas o sonho de uma costureira, mas a chama de uma mulher que um dia retornaria transformada, poderosa, milionária, e disposta a se vingar. Os dias seguintes à humilhação na mansão Monteiro foram os mais dolorosos da vida de Helena. No pequeno ateliê, cada ponto que costurava parecia carregar a lembrança cruel das risadas, dos olhares de desprezo e, acima de tudo, do silêncio de Arthur, que não teve coragem de defendê-la. Sua mãe, Dona Rosa, tentava consolá-la. Minha filha, não chore mais. Essas pessoas não sabem o valor que você tem.
Mas Helena não conseguia esquecer as palavras de Dona Verônica ecoando como veneno: costureirinha sem futuro. Eu vou provar que ela estava errada, mãe, dizia Helena, enxugando as lágrimas. Um dia vou ter tudo o que eles pensam que só pertence a eles. Apesar da dor, Helena mergulhou ainda mais no trabalho. Seus vestidos, antes simples, começaram a chamar a atenção de clientes da alta sociedade. Uma senhora elegante, ao ver uma das peças, disse: "Minha querida, você tem talento. Deveria mostrar isso ao mundo." Essas palavras acenderam uma chama. Helena começou a sonhar além das paredes do ateliê. Sabia que precisava sair dali se quisesse conquistar respeito e poder. Arthur, por sua vez, tentava se aproximar novamente, mas já era tarde. Helena não atendia suas cartas, não respondia suas visitas. O amor que sentia por ele ainda ardia, mas a ferida da decepção era profunda demais. Uma tarde chuvosa marcou o ponto de virada. Helena recebeu um convite inesperado e uma oportunidade de bolsa de estudos em Milão, oferecida por uma associação cultural que reconhecera seu talento. Era a chance de mudar de vida. Dona Rosa chorou de emoção. "Minha filha, vá. O mundo precisa conhecer sua força." Helena abraçou a mãe com ternura, mas seu olhar estava carregado de determinação. "Eu vou, mãe. E prometo que voltarei não apenas como estilista, mas como alguém que ninguém jamais ousará humilhar." Enquanto isso, na mansão Monteiro, Dona Verônica celebrava a vitória. "Viu, Arthur? A plebeia sumiu. Nunca mais será uma ameaça para nossa família." Mas Arthur não estava em paz. "A senhora não entende. Eu a amava." "Amava?" Riu Verônica, cruel. "Amor não enche cofres. Amor não sustenta um império. Um dia você vai me agradecer por isso." Arthur se calou, dividido entre a lealdade à mãe e a culpa por ter deixado Helena sofrer sozinha. No embarque para Milão, Helena olhou para trás apenas uma vez. O aeroporto era barulhento, mas dentro dela reinava o silêncio da despedida. Levava na mala apenas alguns vestidos costurados à mão e a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. "Adeus, meu passado", e murmurou, antes de entrar no avião. "A próxima vez que pisar aqui, serei outra mulher." Os anos passaram como um turbilhão. Em Milão, Helena enfrentou dificuldades, trabalhou em restaurantes, costurou noites inteiras para sobreviver. Mas seu talento a destacou entre os melhores. Logo, passou de aluna promissora a designer de prestígio. Suas criações ganharam passarelas internacionais, seu nome ecoou em revistas de moda, e investidores se aproximaram. A menina pobre da costura agora se transformava em Helena Andrade, uma empresária milionária. Sua marca se tornará símbolo de luxo e poder. Mas, mesmo entre flashes e contratos milionários, havia noites em que ela chorava sozinha, lembrando o amor perdido. O coração insistia em guardar a lembrança de Arthur, ainda que a mente gritasse por vingança. E essa vingança começava a ganhar forma. Helena estudava os negócios da família Monteiro, observava quedas sutis no mercado, identificava fragilidades. Ela sabia exatamente onde atacar quando chegasse a hora. 10 anos depois, Helena desembarcou novamente no Brasil. Agora, os sussurros eram outros. "Quem é essa mulher? Dizem que é milionária, uma empresária poderosa." Ela voltou para investir na Monteiro Têxtil. No saguão do hotel mais luxuoso da cidade, Helena entrou como uma rainha. Vestido preto impecável, salto alto firme, olhar frio. Ninguém reconheceria naquela figura a jovem humilhada do passado. E enquanto brindava sozinha, olhando pela janela da cobertura, murmurou com um sorriso enigmático: "Dona Verônica, prepare-se. O jogo só está começando." O retorno de Helena Andrade movimentava os corredores da alta sociedade. Jornais e revistas estampavam sua chegada e a nova rainha da moda latino-americana desembarca no Brasil. Para muitos, ela era apenas uma empresária estrangeira em busca de expansão. Mas, por trás dos vestidos luxuosos e da postura fria,
estava a mesma jovem que havia jurado vingança 10 anos antes. Seu primeiro passo estratégico foi marcar presença em um evento beneficente patrocinado pela família Monteiro. O convite não foi difícil de conseguir e, afinal, investidores internacionais eram sempre bem-vindos. A noite do baile chegou. O salão, iluminado por lustres de cristal, estava repleto da elite econômica. Helena entrou, vestindo um traje vermelho vibrante que parecia desafiar todos os olhares. O silêncio percorreu o ambiente por alguns segundos, até ser quebrado por murmúrios de admiração. Quem é essa mulher? É estrangeira? Dizem que é bilionária da moda. Helena sorriu discretamente. Estava em seu território agora. No palco, ao lado da mãe, estava Arthur Monteiro, mais maduro, mais imponente do que nunca. O terno bem cortado destacava sua postura de empresário, mas os olhos denunciavam cansaço. Ele falava sobre os projetos sociais da empresa, quando, de repente, seus olhos cruzaram os dela. Arthur perdeu o ritmo da fala por um instante. Aquela mulher havia algo de familiar. Um magnetismo impossível de ignorar. Após os discursos, Arthur foi apresentado a Helena por um grupo de investidores. Senhor Monteiro, está a Helena Andrade, fundadora da Andrade Culture, uma das maiores marcas da Europa. Arthur apertou a mão dela, sentindo uma estranha vertigem. É uma honra conhecê-la, e disse, tentando manter a compostura. Helena inclinou levemente a cabeça. O prazer é meu. Seus olhos se encontraram por um segundo mais longo do que o necessário. Ele parecia hipnotizado, mas não ousou demonstrar. Helena, por sua vez, manteve o semblante firme, escondendo o turbilhão que crescia dentro dela. No entanto, a presença de Helena não passou despercebida para a dona Verônica. A matriarca observava de longe, analisando cada detalhe daquela mulher misteriosa. Havia algo em sua postura que a incomodava, embora não conseguisse identificar o que. E havia ainda Lívia, noiva oficial de Arthur, que percebia rapidamente o interesse dele. Seus olhos estreitaram em puro ciúme. Aproximou-se de Verônica e cochichou. Aquela mulher é perigosa. Eu sinto. Verônica sorriu com frieza. Então investigue. Descubra quem ela é de verdade. Enquanto isso, Arthur não resistiu a se aproximar novamente de Helena. Encontrou-a no jardim, contemplando a noite iluminada. Está gostando da festa? Perguntou, tentando quebrar o gelo. Eventos assim sempre são interessantes, e respondeu ela, com um tom enigmático. Ele a observou em silêncio por alguns segundos. Não sei porquê, mas sinto que já a vi antes. O coração de Helena disparou. Por um instante, pensou que o disfarce caíra. Mas logo retomou o controle, soltando um sorriso discreto. Talvez em alguma revista, disse. Meu rosto costuma aparecer em algumas capas. Arthur riu, mas continuou intrigado. Pode ser. Mas não sei. Há algo em você que me lembra alguém. Helena se virou para ele, firme. Então talvez seja apenas uma ilusão. Os dois permaneceram em silêncio, até que Arthur deu um passo à frente, aproximando-se demais. O ar entre eles pareceu se eletrizar. Helena respirou fundo, lutando contra a vontade de se perder naquele olhar. Foi quando a voz de Lívia quebrou o momento. Arthur! Chamou, ríspida. Estão todos esperando por você. Arthur recuou, desconfortável. Helena sorriu friamente, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, seu coração travava a mais difícil das batalhas, o amor que tentava enterrar e a vingança que prometera cumprir. Naquela noite, já em sua cobertura, Helena olhou para o reflexo no espelho. Ele não me reconheceu e murmurou. Melhor assim. Vai se apaixonar novamente e mais desta vez pela mulher que eu me tornei. E quando estiver nas minhas mãos, então, sim, pagará pelo silêncio que me destruiu. O sorriso dela era lindo e cruel ao mesmo tempo. No entanto, mal sabia Helena que Dona Verônica já havia dado ordens para investigar sua vida.
E, entre documentos, fotos antigas e registros esquecidos, um detalhe perigoso começava a surgir. Os dias seguintes ao baile foram de sussurros e especulações. A elite da cidade não falava de outra coisa. Quem era aquela mulher misteriosa que surgira com tanta força e elegância? Helena, porém, se mantinha discreta, recusando entrevistas e aparecendo apenas em reuniões estratégicas. No entanto, Dona Verônica não descansava. Sentia no instinto que havia algo de errado. Ordenou a seu assessor particular, Álvaro, que investigasse a fundo a vida de Helena Andrade. Quero saber de onde veio, quem são seus pais, cada passo que deu até chegar aqui, e disse, fria e rápido. Álvaro obedeceu. Mas as informações não eram fáceis de conseguir. Helena havia apagado quase todos os rastros do passado. Ainda assim, um detalhe chamou a atenção em registros antigos de bolsas de estudo concedidas a jovens talentos da moda. Um nome empoeirado nos arquivos, Helena Rosa da Silva. Verônica estreitou os olhos. Rosa da Silva? Esse nome não me é estranho. Enquanto isso, Helena avançava em seus próprios planos. Conseguiu marcar uma reunião com o conselho da Monteiro Têxtil, apresentando-se como investidora interessada. O auditório da empresa estava lotado de acionistas. Helena surgiu impecável, de terno branco, impondo presença. Senhores, não vim aqui para observar. Vim para propor. Minha empresa, a Andrade Couture, está disposta a adquirir parte significativa das ações da Monteiro Têxtil. O burburinho foi imediato. Muitos ficaram chocados com a ousadia daquela estrangeira poderosa. Arthur, sentado à mesa principal, mal conseguia disfarçar a mistura de surpresa e fascínio. Após a reunião, ele a procurou. Não imaginei que tivesse interesse nos negócios da minha família. Helena sorriu com ironia. Costumo investir em empresas que precisam de renovação. Arthur sentiu a provocação, mas em vez de se irritar, ficou ainda mais intrigado. Você fala como se nos conhecesse há muito tempo. Talvez conheça mais do que imagina, respondeu ela, deixando-o sem chão. Naquela mesma noite, Helena se encontrou com sua equipe de advogados em sua cobertura. Sobre a mesa, relatórios financeiros da Monteiro Têxtil. Eles estão fragilizados, disse um dos advogados. Dívidas acumuladas, contratos mal geridos. Se jogarmos certo, em poucos meses você terá controle majoritário. Helena acariciou o copo de vinho com calma. Exato. Mas quero mais que isso. Quero que sintam o gosto da derrota. Quero ver cada um deles curvar-se diante de mim, sem saber quem realmente sou. Enquanto tramava, seu coração ainda a atraía. Lembrava-se do olhar de Arthur, do jeito como ele parecia reconhecer algo nela. Não se permita fraquejar, repetia para si mesma. Ele fez parte da humilhação. Ele ficou calado. Mas, no fundo, o amor adormecido queimava como brasa sob as cinzas. Do outro lado da cidade, Lívia não suportava mais a sombra de Helena. Certa noite, confrontou Arthur em seu apartamento. Você está obcecado por aquela mulher. Gritou. Mal olha para mim. Arthur suspirou, cansado. Não é isso, Lívia. Ela apenas me intriga. Intriga? Rebateu com ironia. Então olhe bem para mim, Arthur. Sou eu a sua noiva. Eu a escolhida por sua mãe. E não vou permitir que essa estrangeira acabe com tudo. Arthur não respondeu. O silêncio só aumentou a fúria de Lívia. Na manhã seguinte, Dona Verônica recebeu um envelope de Álvaro. Dentro dele, havia uma foto antiga, desbotada, de uma jovem costureira segurando um vestido simples. O nome na ficha, Helena Rosa da Silva. A matriarca gelou. Eu sabia, murmurou. A insolente voltou. Mas o tempo havia mudado tudo. O rosto da jovem era o mesmo, mas agora moldado por sofisticação, riqueza e poder. Ainda assim,
Verônica não tinha dúvidas, aquela era a mesma plebeia que ousara amar seu filho. Um ódio silencioso tomou conta dela. Então é guerra. No mesmo dia, Helena foi convidada para um coquetel na mansão Monteiro. O convite era uma armadilha elegante, Verônica queria encará-la frente a frente, já sabendo quem ela era. Helena, porém, aceitou sem hesitar. Vestiu-se com um traje dourado, digno de realeza, e chegou à mansão como quem pisa em território inimigo. Arthur correu para recebê-la, encantado. Mas, quando Helena entrou no salão, seus olhos se cruzaram diretamente com os de Dona Verônica. Por um instante, o tempo parou. A matriarca sorriu com frieza, como quem já conhecia toda a verdade. Helena manteve a postura, mas por dentro seu coração acelerava. E então Verônica, em tom calculado, disse diante de todos: "Sejam bem-vindos à minha casa. É uma honra receber a senhorita Helena Rosa da Silva." O salão inteiro silenciou. Arthur arregalou os olhos, em choque. Helena sentiu o sangue gelar. O salão da mansão Monteiro mergulhou em um silêncio quase sufocante após as palavras de Dona Verônica. O nome ecoava como um tiro, e Helena Rosa da Silva. Arthur arregalou os olhos, confuso. Lívia sorriu discretamente, saboreando a possibilidade de um escândalo. Todos os convidados aguardavam a reação da misteriosa empresária. Mas Helena não piscou. Com um sorriso sereno, deu um passo à frente. "Deve estar enganada, Dona Verônica", disse, em tom firme. "Meu nome é Helena Andrade. Qualquer outra identidade que queira me atribuir não passa de especulação." A elegância de sua resposta desconcertou parte da plateia. Murmúrios percorreram o salão. Arthur aproximou-se, tentando compreender. "Mãe, o que está acontecendo?" Verônica manteve o olhar fixo em Helena, como se quisesse atravessar sua máscara. "Você pode ter mudado de roupas, de sotaque, de endereço, mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar." Helena, por dentro, sentia o coração acelerar. Mas sua determinação era maior. "Talvez a senhora esteja apenas assombrada pelo passado", e rebateu. "Eu não costumo me prender a fantasmas." Arthur segurou o braço da mãe, desconfortável. "Chega, mãe. Está passando dos limites." "Você não entende, Arthur," retrucou ela, exaltada. "Essa mulher não é quem diz ser." Helena, com voz calma, interveio. "Se houver dúvidas sobre minha identidade, que se apresentem provas. Até lá, continuarei sendo a empresária que vim ser, parceira de negócios." A serenidade da resposta arrancou aplausos discretos de alguns convidados, impressionados com a postura dela. Verônica, sentindo-se derrotada momentaneamente, conteve a fúria com um sorriso gelado. "Muito bem", disse. "Aproveite a festa. Mas saiba, minha cara, o tempo sempre revela a verdade." Arthur acompanhou Helena até o jardim para evitar mais constrangimentos. "Peço desculpas pelo comportamento da minha mãe. Ela pode ser dura demais." Helena o encarou com ironia. "Dura? Eu diria venenosa." Ele riu sem jeito, mas logo ficou sério. "Quando ela disse aquele nome, por um instante eu pensei." "Pensou o quê?" provocou Helena. Arthur hesitou, mas não conseguiu responder. Havia algo nela que despertava lembranças dolorosas, mas sua mente insistia em acreditar que era apenas coincidência. Enquanto isso, dentro da mansão, Lívia se aproximava de Verônica. "A senhora tem certeza de que é ela?" sussurrou. "Absoluta", respondeu a matriarca. "Pode ter mudado tudo, mas não apagou o sangue que corre nas veias. É a mesma costureira insolente." Lívia sorriu, venenosa. "Então vamos destruí-la juntas." Nos dias seguintes, Helena intensificou seus movimentos estratégicos. Investiu em ações da Monteiro Têxtil, conquistou aliados silenciosos no conselho da empresa e se aproximou de fornecedores importantes.
Seu plano era claro, e cercar a família até que não tivessem mais para onde correr. Mas, ao mesmo tempo, Arthur continuava se aproximando. Chamava-a para reuniões, para almoços, para conversas que se estendiam além do mundo dos negócios. Helena tentava manter distância, mas cada olhar dele reavivava o passado. Uma noite, ao deixá-lo em frente ao hotel, Arthur segurou sua mão. Não sei explicar. Mas sinto como se já tivesse perdido você uma vez. Helena engoliu em seco, quase deixando escapar uma lágrima. Mas respondeu com frieza. Talvez seja apenas imaginação. O passado não importa. Naquela madrugada, sozinha em sua cobertura, Helena encarou a cidade iluminada pela janela. O passado importa, sim, e murmurou. E eu vou fazê-los pagar. No entanto, a lembrança de Arthur ainda doía. Ele havia sido fraco, covarde, mas o coração dela teimava em lembrar dos momentos em que foi doce, apaixonado. Não ceda, repetia para si mesma. Não se deixe enganar de novo. Do outro lado, Verônica articulava sua ofensiva. Contratou detetives particulares, vasculhou registros antigos, buscou testemunhas do passado. Queria expor Helena diante de todos, destruindo sua credibilidade. Até que, em uma pasta de documentos, encontrou o que julgava ser a prova definitiva, um registro de bolsa de estudos em Milão com foto e assinatura. Verônica sorriu, vitoriosa. Agora não há como negar. Determinada, organizou um jantar íntimo na mansão, convidando apenas pessoas influentes do conselho da Monteiro Têxtil. Entre elas, claro, Helena. Arthur não desconfiava de nada, animado em rever a nova parceira de negócios. Mas, quando todos estavam reunidos, Verônica levantou-se com a pasta nas mãos. Meus caros, anunciou, a voz carregada de veneno, antes que avancemos em qualquer parceria, acredito que precisamos conhecer quem realmente é a nossa convidada de honra. Helena, elegante à mesa, ergueu lentamente o olhar. Por dentro, já sabia que Verônica havia encontrado algo perigoso. Verônica abriu a pasta e ergueu o documento diante de todos. Senhores, apresento-lhes a verdadeira identidade de Helena Andrade. O salão de jantar da mansão Monteiro estava tomado por olhares curiosos e tensos. Taças tilintavam discretamente, mas todo o foco estava em Dona Verônica, que exibia um documento antigo como se fosse uma arma. Senhores, disse ela, com o tom de quem dita sentenças, está aí a prova de que a nossa convidada não é quem diz ser. Arthur, confuso, levantou-se. Mãe, o que está fazendo? Helena manteve a postura ereta, os olhos fixos em Verônica, sem demonstrar fraqueza. Por dentro, no entanto, sentia o coração disparar. Sabia que aquele papel continha vestígios de seu passado. Verônica ergueu o documento para que todos vissem. Aqui está o registro de uma bolsa de estudos concedida há 10 anos a uma jovem costureira humilde, chamada Helena Rosa da Silva. Reconhecem a assinatura? Reconhecem a foto? É a mesma mulher que agora tenta se passar por milionária internacional. Um murmúrio atravessou a mesa. Os convidados se entreolharam, alguns surpresos, outros desconfiados. Arthur olhou fixamente para Helena. Isso é verdade? O silêncio pesou. Helena respirou fundo, deixando que alguns segundos se alongassem, como se controlasse o ambiente. Então, finalmente, falou. É curioso como a verdade pode ser distorcida nas mãos erradas. Todos se calaram, atentos. Helena se levantou com calma, caminhando até Verônica. Tomou o documento de suas mãos, examinando-o como se fosse um detalhe irrelevante. Sim, senhores, disse, em voz firme. Essa jovem realmente existiu. Foi bolsista em Milão. Trabalhou duro, enfrentou humilhações, sobreviveu à pobreza. E, graças ao talento, transformou-se na mulher que hoje vocês conhecem como Helena Andrade. O impacto foi imediato. O que Verônica planejava como exposição se tornou um discurso de superação. Alguns até aplaudiram discretamente. Helena continuou, não escondo meu passado. Ao contrário,
tenho orgulho dele. Porque foi exatamente ele que me trouxe até aqui. Se para alguns isso é motivo de vergonha, para mim é motivo de vitória. Verônica ficou vermelha de ódio, mas não conseguiu reagir. Arthur, por sua vez, parecia em choque. Seus olhos se enchiam de memórias. A jovem costureira que ele amara, poderia realmente ser ela? Helena murmurou, quase sem voz. É você. Helena o encarou por um instante, e por pouco não desmoronou. Mas seu orgulho falou mais alto. Eu sou apenas a mulher que vocês têm diante de si hoje. O resto pertence ao passado. Após o jantar, o clima era de burburinho. Muitos conselheiros se aproximaram de Helena, elogiando sua coragem. Outros demonstravam ainda mais interesse em firmar parcerias. O tiro de Verônica havia saído pela culatra. Arthur, no entanto, não conseguia se conter. Interceptou Helena no hall antes que ela saísse. Espere. Preciso saber. Você é a Helena que eu conheci? Aquela que... Arthur, cortou ela, em tom firme. Não insista. O que tivemos morreu há muito tempo. Mas eu nunca deixei de pensar em você. Confessou, a voz embargada. Se realmente for você, me diga. Helena respirou fundo, lutando contra o coração que queria gritar a verdade. Mas respondeu friamente. Não sou quem você pensa. E saiu, deixando-o em desespero. Do lado de dentro, Verônica esmagava um copo de cristal na mão, furiosa. Maldita! Ela virou o jogo contra mim. Lívia, ao seu lado, sussurrou, calma, Dona Verônica. Talvez não tenha funcionado hoje. Mas eu vou descobrir uma brecha. E quando encontrar, vou arrancar essa máscara de vez. Na manhã seguinte, Helena se reunia com seus advogados. O golpe de ontem poderia ter acabado comigo e admitiu. Mas agora preciso acelerar os planos. Quero que providenciem a compra de mais ações da Monteiro Têxtil. Discretamente. Um dos advogados hesitou. Isso a colocará em posição de controle e mais também aumentará os riscos de exposição. Riscos fazem parte do jogo, e respondeu Helena. E eu estou disposta a jogá-lo até o fim. Enquanto isso, Arthur, perturbado, passou a vasculhar lembranças antigas. Fotos, cartas, recordações escondidas em gavetas. A sensação de que Helena Andrade e Helena Rosa eram a mesma pessoa o consumia. Mas por que ela não admitia? Por que mantinha a barreira? Naquela noite, incapaz de resistir, foi até o hotel dela. Bateu à porta da cobertura. Helena, surpresa, abriu com um semblante impecável. Arthur, o que está fazendo aqui? Ele entrou sem pedir permissão. Eu preciso da verdade. Não aguento mais essa dúvida. Helena tentou manter a calma. Já disse que você está enganado. Mas Arthur aproximou-se, os olhos fixos nos dela. Não adianta negar. Eu conheço esse olhar. Você é a Helena que eu amei. O coração dela disparou. Por um momento, pensou em confessar. O silêncio entre eles se tornou sufocante, carregado de emoção e desejo. Arthur tocou seu rosto com delicadeza, quase implorando. Diga que é você. Helena fechou os olhos, dividida entre a vingança e o amor que ainda queimava. Estava prestes a responder, quando a porta do quarto se abriu abruptamente. Era Lívia. Eu sabia! Exclamou, com os olhos em chamas. Então é verdade. O silêncio da cobertura foi rompido pela voz cortante de Lívia. Eu sabia! Gritou, entrando sem pedir permissão. Então é isso que você anda fazendo, Arthur? Enquanto eu me esforço para ser a noiva perfeita, você se tranca num quarto com essa impostora. Helena respirou fundo, recompondo a postura. Já havia previsto que a rival romântica entraria em cena. Mas não esperava que o flagrante viesse tão cedo.
Arthur deu um passo à frente. Lívia, não é o que você pensa. Não é? Ela retrucou, histérica. Você está sozinho, no quarto de hotel dela, à noite. Quer que eu acredite em quê? Helena, com calma gélida, interveio. Talvez você devesse ter mais confiança no homem com quem está prestes a se casar. Lívia virou-se, furiosa. Cale a boca. Ninguém pediu sua opinião. Você acha que pode chegar aqui, com esses vestidos caros, essa pose de milionária, e roubar tudo o que é meu? Roubar? Helena arqueou a sobrancelha. Eu não preciso roubar nada. O que tenho, conquistei sozinha. As palavras soaram como tapas na face de Lívia, que avançou um passo, descontrolada. Você pensa que engana quem? Sei muito bem o que você é, de uma interesseira, uma golpista que se finge de rica. Arthur, irritado, ergueu a voz. Chega, Lívia. Não admito que fale assim com ela. O choque foi imediato. Lívia encarou Arthur, incrédula. Você está defendendo ela? Estou defendendo a verdade. Arthur olhou para Helena, a voz embargada. Essa mulher tem mais dignidade em um gesto do que muita gente nessa mansão tem em toda a vida. Helena sentiu o coração estremecer, mas manteve-se firme. Não podia se deixar levar. Lívia, no entanto, sorriu de maneira venenosa. Pois bem. Se é de dignidade que falamos, que tal expor para todos quem ela realmente é? Arthur franziu a testa. Do que está falando? Descobri coisas, disse ela, triunfante. E garanto que, quando sua família souber, não haverá espaço para essa Helena Andrade em nossas vidas. Helena congelou por um instante. Sabia que Verônica e Lívia estavam unindo forças. Mas até onde tinham chegado? No dia seguinte, a notícia correu como fogo e a imprensa de negócios divulgava que a Monteiro Têxtil estava prestes a fechar parceria com uma empresária de passado misterioso. Manchetes especulavam sobre a verdadeira origem de Helena. Verônica, é claro, havia alimentado os jornalistas com informações seletivas. Na mansão, Lívia exibia os jornais com orgulho. Viu só, Dona Verônica? Eu disse que acabaria com ela. Verônica sorriu com frieza. Isso é só o começo, minha querida. Essa mulher ousou nos desafiar. Agora vai aprender o preço. Enquanto isso, Helena encarava as manchetes em sua cobertura. Eles querem guerra, vão ter. Ligou para seus advogados. Quero que ampliem os investimentos. Comprem todas as ações disponíveis da Monteiro Têxtil. Se essa família pensa que vai me destruir, vou tomar deles o que mais amam, o poder. Arthur, por outro lado, estava dividido. Queria proteger Helena, mas não conseguia ignorar a pressão da família e do noivado arranjado. Foi até o hotel dela, desesperado. Helena, me escute. Minha mãe e Lívia estão tramando contra você. Precisa se afastar antes que seja tarde. Ela sorriu com ironia. Acha que vou fugir? Não, Arthur. Eu não sou mais aquela garota que aceitava calada as humilhações da sua mãe. Então é verdade, ele murmurou. Você é ela. Helena o fitou em silêncio. Não respondeu. Mas, no olhar, a confirmação era clara. Arthur segurou suas mãos, implorando. Se ainda resta algo do que vivemos, me deixe ajudá-la. Eu posso protegê-la. Ela puxou as mãos de volta. Não preciso da sua proteção. Preciso apenas que não fique no meu caminho. As palavras cortaram como navalhas. Arthur recuou, ferido. Naquela mesma noite, Verônica organizou um coquetel na mansão, convidando a imprensa para esclarecer os boatos. O verdadeiro plano era expor Helena diante de todos, colocando-a contra a parede. Arthur tentou impedir, mas sua mãe foi implacável. Essa mulher vai ser desmascarada, Arthur. E você vai assistir. Helena, por sua vez,
aceitou o convite sem hesitar. Entrou no salão com um vestido de seda vermelho intenso, chamando a atenção de todos. Sua presença irradiava poder. Os flashes das câmeras dispararam. Jornalistas cercavam-na com perguntas afiadas. Helena respondia com calma, quase desdenhando. Então, no palco principal, Verônica pegou o microfone. Senhoras e senhores, agradeço pela presença. Hoje, teremos a chance de conhecer a verdadeira face da mulher que tenta se infiltrar em nossa família. O salão inteiro silenciou. Helena ergueu o queixo, preparada para a batalha. Verônica continuou: esta não é uma milionária de sucesso, como todos acreditam. É apenas uma costureira humilde, que no passado ousou se aproximar do meu filho. E eu tenho provas disso. Ela fez sinal, e 2 seguranças trouxeram uma figura do passado. Uma mulher de meia idade, simples, com olhar constrangido. Apresento a vocês, disse Verônica, triunfante, Dona Marta, a mãe da verdadeira Helena. O salão inteiro da mansão Monteiro prendeu a respiração. A presença de Dona Marta, mãe de Helena, irradiava simplicidade em meio ao luxo exagerado. As luzes do lustre refletiam nos cristais, mas todos os olhares se voltaram para a mulher que carregava a história que Verônica queria usar como arma. Helena permaneceu firme, de pé, o vestido vermelho cintilando à luz suave. O coração batia acelerado, mas ela respirou fundo e ergueu o queixo. O momento exigia controle absoluto. Mãe, murmurou, quase inaudível, apenas para si mesma. Dona Marta olhou para ela, surpresa e emocionada. Helena, minha filha, suas palavras tremiam, a voz embargada. Eu não imaginava que... Verônica, impaciente, interrompeu. Senhoras e senhores, vejam. Esta é a mãe da intrusa. A jovem que tentou se infiltrar em nossa família. Os flashes das câmeras dispararam. Jornalistas cercavam Helena e sua mãe, registrando cada gesto. A plateia murmurava, dividida entre fascínio e julgamento. Arthur estava atônito. Ele finalmente entendeu toda a dimensão do passado de Helena. Mas, em vez de afastá-la, sentiu seu coração bater mais forte, reconhecendo a coragem e dignidade daquela mulher. Helena, disse ele, baixinho, quase sem fôlego. Eu não sei como. Ela não respondeu. Precisava manter a postura. Cada segundo era crucial. Se deixasse transparecer fraqueza, perderia o controle da situação. Lívia, ao lado de Verônica, sussurrou. Isso vai destruí-la de vez. Todos vão vê-la como uma fraude, uma menina pobre que sonhou grande demais. Ainda não, retrucou Verônica, com frieza. Mas vamos ver como ela se defende diante de todos. Helena, então, ergueu a voz, clara e firme, direcionando-se à plateia. Sim, esta é minha mãe. E sim, minha origem é humilde. Mas não escondo meu passado. Cada ponto de costura, cada desafio, cada lágrima me trouxe até aqui. Hoje, não sou apenas a filha de Dona Marta. Sou uma empresária internacional, responsável por marcas que vocês respeitam, e, mais importante, sou dona da minha história. O salão se encheu de murmúrios. Alguns admiravam sua coragem, outros permaneciam incrédulos. Verônica apertou os punhos, sentindo o controle escapar por entre os dedos. Não basta ser rica e elegante, e murmurou para Lívia. Ela quer humilhar a mim e a família inteira. Enquanto isso, Arthur aproximou-se, segurando a mão de Helena discretamente. Não se preocupe, disse ele, em tom baixo. Eu estou com você. Helena lançou-lhe um olhar firme, lembrando-se do passado, do silêncio dele na festa de 10 anos atrás. Mas agora, não precisava de proteção. Ela queria parceria. Obrigada, Arthur. Mas hoje eu luto sozinha. A mãe dela, emocionada, aproximou-se da filha e sussurrou. Helena, confio em você. Mostre a todos quem realmente é. Helena assentiu, sentindo uma onda de força percorrer seu corpo.
Obrigada, mãe. Vamos mostrar que a verdade não precisa de medo. Verônica tentou intervir novamente, mas Helena, agora segura e imponente, ergueu a voz. Dona Verônica, toda tentativa de me humilhar publicamente hoje apenas provou uma coisa: a verdadeira força não vem da riqueza que se herda, mas da coragem que se conquista. O salão congelou. Os convidados trocaram olhares, admirados com a ousadia da jovem empresária. Até Lívia ficou sem palavras, sentindo-se ameaçada pelo magnetismo de Helena. No final do evento, quando todos já haviam se dispersado, Helena e Arthur caminharam até o jardim da mansão. A lua iluminava suavemente os arbustos bem aparados. Senti tanto sua falta, e disse Arthur, quase sussurrando. Helena desviou o olhar. E eu também. Mas não posso esquecer o passado, Arthur. Ele me ensinou que confiar cegamente pode machucar. Ele segurou suas mãos com firmeza. Mas eu nunca deixarei que te machuque de novo. Antes que ela pudesse responder, um carro preto parou abruptamente na entrada da mansão. 2 homens desceram rapidamente e entregaram um envelope lacrado a Verônica. Ela abriu o envelope e seu rosto mudou de cor. O que? Murmurou, olhando para os papéis com horror. Lívia se aproximou, curiosa. O que é isso? Verônica engoliu em seco. Não, isso não pode ser verdade. Helena, por sua vez, apenas sorriu discretamente. Dentro do envelope estava a prova da falência parcial de alguns negócios da família Monteiro, resultado das movimentações discretas de Helena nos últimos meses. Parece que, finalmente, o jogo começou, e murmurou para si mesma, olhando a lua. Os dias seguintes ao coquetel transformaram-se em uma guerra silenciosa. Helena, agora mais poderosa do que nunca, começou a executar seus planos com precisão cirúrgica. Cada movimento financeiro, cada negociação, cada contato com investidores era calculado para enfraquecer discretamente a Monteiro Têxtil, sem que ninguém percebesse de imediato. Ela estudava relatórios antigos da empresa, identificava contratos mal administrados e dívidas escondidas. O objetivo era claro e assumir gradualmente o controle, deixando a família Monteiro sem perceber até o último momento. Cada ação que compro, cada parceria que fecho, e dizia Helena a seu advogado, é um passo para a vingança. Não quero apenas sucesso, quero justiça. Do outro lado, Dona Verônica mal dormia. O envelope que entregaram no coquetel ainda pesava em sua mente. Helena havia conseguido infiltrar-se silenciosamente no mercado e já ameaçava os negócios da família. Essa mulher, sussurrou para Lívia, com os olhos fixos nos papéis, não é apenas esperta. Ela é perigosa. Lívia, com um sorriso malévolo, respondeu, em ainda há maneiras de derrubá-la. Só precisamos de uma brecha. Mas Verônica sentiu, pela primeira vez, que não seria tão simples. Cada passo de Helena demonstrava inteligência estratégica e coragem. Arthur, por sua vez, sentia-se cada vez mais atraído por Helena. Cada reunião, cada encontro discreto, era uma tortura para ele. A sensação de já conhecê-la era intensa, e ele lutava para entender se o que sentia era amor ou apenas lembrança do passado. Em uma tarde ensolarada, Helena recebeu Arthur em sua cobertura. Arthur, e disse ela, abrindo a janela para mostrar a vista da cidade, veja. Cada prédio, cada rua, cada investimento, tudo está sendo planejado para criar algo que ninguém ousou antes. Ele observou, fascinado. Você fez tudo isso sozinha? Não existe outra forma, e respondeu Helena. Para conquistar respeito, você precisa provar que merece cada centavo do que possui. Arthur se aproximou dela, mais perto do que o apropriado. E se o preço for enfrentar sua família? Helena ergueu o olhar, firme. Então enfrentarei. Enquanto isso, Verônica reunia conselheiros da Monteiro Têxtil para discutir a situação. Precisamos descobrir quem é realmente essa Helena Andrade, disse, tensa. Não podemos permitir que uma plebeia jogue com nossos negócios. Mas, a cada relatório que chegava,
os números mostravam claramente, e Helena já havia adquirido 22% das ações principais da empresa. E a tendência era crescer rapidamente. Isso é impossível! Gritou um dos conselheiros. Ela já controla uma fatia considerável. E ainda está aumentando. Completou o outro. Verônica sentiu a raiva crescer. Então é guerra, e murmurou. E eu vou vencer. Helena, consciente de cada movimento da família, elaborava o próximo passo em um contrato estratégico com fornecedores essenciais da Monteiro Têxtil, garantindo que os negócios da empresa ficassem dependentes de suas decisões. Quando eles perceberem, disse a si mesma, olhando os relatórios, já será tarde demais. Arthur, observando a frieza e a determinação dela, sentiu-se dividido. Queria ajudá-la, mas não sabia se deveria interferir nos jogos de poder. Você não está brincando, disse ele, baixinho. Isso é mais sério do que pensei. Sério é a vida, respondeu Helena, com frieza e um toque de sarcasmo. E, Arthur, lembre-se, nunca subestime alguém que aprendeu a sobreviver sendo humilhado. Dias depois, Helena recebeu a notícia que aguardava: o Conselho da Monteiro Têxtil precisava aprovar um novo investimento externo para manter contratos importantes. E ela estava na posição perfeita para controlar a decisão. Agora o jogo realmente começa, e murmurou, com um sorriso enigmático. No mesmo instante, uma mensagem chegou em seu celular. Era Lívia, disfarçando-se de interesseira profissional. Cuidado! Eu sei seus movimentos. Não subestime quem defende o legado Monteiro. Helena sorriu, fechando a mensagem. Que venham. Estou pronta. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Helena e Arthur caminhavam juntos pelo terraço de sua cobertura, a lua iluminando suas figuras. Eu ainda não consigo acreditar que você mudou tanto, disse Arthur. Mas, ao mesmo tempo, sinto que nada mudou. Ela olhou para ele, olhos frios, mas a emoção brilhava por trás da máscara. Nada mudou, Arthur. Apenas aprendi a usar o que a vida me deu. Mas saiba, quem ousar me enfrentar, pagará caro. E, ao fundo, a luz da mansão Monteiro brilhava como símbolo do alvo que Helena estava prestes a conquistar. A Monteiro Têxtil parecia estável à superfície, mas por dentro era um campo minado. Helena sabia exatamente onde pisar. Seus contatos estratégicos haviam garantido acesso aos fornecedores e contratos essenciais, e cada movimento dela começava a refletir nas finanças da família. No conselho da empresa, Verônica ainda tentava manter o controle. Precisamos tomar uma decisão firme sobre essa Helena Andrade, disse, tentando esconder a ansiedade. Ela está adquirindo ações de forma suspeita, e logo poderá influenciar decisões críticas. Um dos conselheiros, ainda impressionado com a postura de Helena, rebateu. Ela é competente, senhora. E talvez seja hora de reconhecer seu valor. Verônica estreitou os olhos. Valor? Ela só quer nos destruir. Helena, do outro lado da cidade, observava tudo pelos relatórios que recebia em tempo real. Perfeito, disse para si mesma, com um sorriso frio. Cada passo deles me aproxima do objetivo. Ela chamou Arthur para uma reunião estratégica. Arthur, precisamos agir agora. O conselho vai votar sobre a expansão da Monteiro Têxtil amanhã. É hora de influenciar cada voto. Ele franziu a testa, preocupado. Isso é perigoso, Helena. Você pode se expor demais. Exposição é apenas percepção, respondeu ela. Meu passado não pode mais me deter. Eles verão apenas a mulher que lutei para me tornar. No dia seguinte, o conselho se reuniu em um grande salão. Helena apareceu, vestida com elegância impecável, distribuindo confiança e sorrisos controlados. Cada gesto, cada palavra, parecia coreografado para inspirar respeito. Verônica olhava desconfiada. Não posso acreditar que estamos permitindo que essa mulher nos manipule. A votação começou. Cada decisão, cada aprovação de contrato, já havia sido cuidadosamente preparada por Helena.
Alguns conselheiros, impressionados com seu carisma e expertise, começaram a segui-la discretamente. Quando chegou a hora do voto final, Helena se levantou e, com uma voz firme, apresentou argumentos sólidos para a expansão que beneficiaria seus interesses e ao mesmo tempo prejudicaria a família Monteiro. O salão ficou em silêncio. A tensão era palpável. Arthur a observava, fascinado, sentindo orgulho e desejo ao mesmo tempo. Do lado de fora, Lívia aguardava notícias com ansiedade. Então é isso, murmurou, olhando pela janela. Ela realmente é perigosa. Verônica, tentando manter a compostura, murmurou, e ainda há tempo. Precisamos desestabilizá-la. Enquanto isso, Helena recebeu a notícia que esperava. O conselho aprovou a expansão seguindo suas recomendações, colocando-a em posição de força e controle parcial sobre os negócios da família Monteiro. Agora sim, e murmurou Helena, satisfeita. Começa a verdadeira vingança. À noite, em sua cobertura, ela e Arthur conversavam. Você foi incrível hoje, disse ele, emocionado. Eu não imaginava que alguém pudesse ser tão letal com elegância. Ela sorriu, com um toque de malícia. Elegância é apenas o disfarce da inteligência. Quem acha que pode me subestimar logo aprende da pior maneira. Arthur se aproximou, tocando sua mão. E eu não vou mais cometer o mesmo erro do passado. Você já errou antes, disse ela, desviando o olhar para a cidade iluminada. Agora precisa escolher, vai me seguir nesse jogo, ou ficará pelo caminho? Antes que pudesse responder, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem anônima. Você está avançando rápido demais. Não subestime as forças que está enfrentando. Helena sorriu, fechando a tela. Que venham. Estou pronta. No mesmo instante, Verônica e Lívia planejavam seu próximo ataque. Precisamos pegar ela de surpresa, disse Lívia, com olhos brilhando de maldade. Ela está mais preparada do que imaginamos, respondeu Verônica, preocupada, mas determinada. Mas se vamos perder, que seja lutando. O jogo de poder estava só começando, e Helena sabia que cada passo dela agora determinaria não apenas a vitória, mas o futuro de seu coração e de seu amor por Arthur. A vitória de Helena no conselho havia sido apenas o primeiro passo. Agora, as forças combinadas de Verônica e Lívia começaram a se mover silenciosamente, como predadoras à espreita. Verônica recebeu informações de fontes internas, contratos renegociados sem sua autorização, fornecedores que já falavam diretamente com Helena, e ações compradas sorrateiramente que a colocavam em posição de controle. Ela está mais forte do que pensei, e murmurou Verônica, segurando um envelope com documentos. Mas ainda podemos derrubá-la. Lívia sorriu maliciosa. Eu sei onde atacar. Helena ainda se orgulha demais de sua história. Podemos usar isso contra ela. Enquanto isso, Helena ajustava os últimos detalhes de sua estratégia. Sabia que a família Monteiro não desistiria facilmente. Por isso, reforçou seus contatos com investidores e parceiros estratégicos, garantindo proteção legal e financeira para cada movimento. Arthur, preocupado com o crescimento da tensão, entrou em sua cobertura. Helena e eles não vão parar. Verônica e Lívia estão tramando algo grande. Eu sei, respondeu ela, fria e calculista. E estou pronta. Cada passo delas será previsto. Ele hesitou, sentindo o peso da tensão no ar. E você não sente medo? Medo é para os fracos. Eu não sou mais aquela menina que chorava escondida em Milão. Na manhã seguinte, um comunicado interno da Monteiro Têxtil alertou sobre uma falha inesperada em contratos essenciais. Muitos fornecedores ameaçavam romper parcerias, alegando que a empresa não estava cumprindo prazos. Helena imediatamente soube que havia sido sabotada. Verônica e Lívia murmurou, a frieza em sua voz transformando-se em determinação. Elas querem me tirar do jogo. Ela reuniu sua equipe de advogados e contadores. Precisamos resolver isso sem que eles percebam que estamos atentos. Se perdermos a calma, todo o plano cai. Enquanto isso, na mansão,
Verônica exibia confiança. Eles estão se debatendo, e disse para Lívia. Se conseguirmos pressionar Helena agora, ela mostrará fraqueza. Lívia apenas sorriu, observando as notícias do conselho e a repercussão do comunicado. Ela vai aprender que não se mexe com a família Monteiro impunemente. Mas nem todas as notícias eram boas. Arthur, desconfiado, começou a investigar discretamente. Descobriu que os contratos estavam sendo manipulados por aliados da mãe, e que Helena poderia estar em perigo financeiro se não reagisse rapidamente. Helena recebeu um telefonema de Arthur, preocupado. Helena, estou vendo tudo. Eles estão tentando derrubar você. Precisamos agir rápido. Já estou agindo, respondeu ela, controlando o tom. Mas preciso que confie em mim. Não quero que ninguém interfira. Ele hesitou. Confio, mas não posso ficar parado vendo você lutar sozinha. Então me ajude de forma estratégica, disse Helena, com firmeza. Nada de impulsos. Cada ação deles precisa de uma resposta calculada. Horas depois, Helena reuniu sua equipe e atacou de forma silenciosa. Reverteu negociações, renegociou contratos e estabeleceu cláusulas de proteção para que nenhuma sabotagem pudesse atingir diretamente seus investimentos. Isso é só o começo, disse a seus advogados. Cada passo deles será revertido contra eles mesmos. A notícia começou a circular discretamente entre investidores e fornecedores. A Monteiro Têxtil estava sob controle indireto de Helena, e qualquer tentativa de sabotagem poderia custar caro àqueles que tentassem prejudicá-la. Na mansão Monteiro, Verônica percebeu que algo não estava certo. Por que os fornecedores continuam nos apoiando? Perguntou, tensa. Não sei, respondeu Lívia, apreensiva. Ela parece sempre 2 passos à frente. Enquanto isso, Helena contemplava a cidade da janela de sua cobertura. O céu noturno iluminado por estrelas refletia em seus olhos calculistas. Eles ainda não aprenderam, e murmurou para si mesma. Mas vão aprender. No mesmo instante, uma mensagem chegou em seu celular, sem remetente. Cuidado, Helena. O próximo movimento será decisivo. Escolha bem. Ela sorriu, fechando a tela. Que venha o próximo movimento. Estou pronta para eles. A Monteiro Têxtil estava em convulsão silenciosa. Cada movimento de Helena havia sido calculado, e os resultados começavam a aparecer. Fornecedores e parceiros estratégicos agora confiavam mais nela do que na própria família Monteiro. Dona Verônica, desesperada, reuniu Lívia em sua sala privada. Não podemos permitir que essa mulher nos destrua assim. Cada passo dela é preciso, frio e calculado. A raiva cintilava em seus olhos. Eu posso interferir, disse Lívia, com um sorriso venenoso. Ela ainda se orgulha demais do seu passado. Um escândalo bem dirigido pode acabar com sua reputação. Verônica assentiu, planejando o ataque final. Vamos unir forças. Ela não vai saber de onde vem o golpe. Enquanto isso, Helena estava em sua cobertura, analisando gráficos e relatórios financeiros. Sabia que Verônica planejava algo grande. Precisava antecipar os movimentos da matriarca. Arthur entrou, preocupado. Helena, sinto que estão preparando algo enorme. Não sei exatamente o que, mas não vai ser fácil. Ela olhou para ele, com a expressão séria, mas segura. Eu sei, Arthur. E estou pronta. Eles podem tentar me destruir, mas cada passo deles será revertido contra eles mesmos. No mesmo dia, durante uma reunião oficial do conselho, Verônica decidiu agir. Traçou um plano para expor Helena como fraude empresarial e chamar a atenção da mídia, contando com documentos falsos e informações distorcidas. Helena, no entanto, já esperava. Cada passo foi antecipado, cada movimento registrado e contraprova preparada. Quando Verônica levantou-se para apresentar o ataque, Helena interveio com a confiança de uma verdadeira estrategista. Se me permite, senhora Verônica, disse Helena, fria, mas poderosa,
acredito que temos dados mais precisos que merecem ser apresentados. O salão inteiro prendeu a respiração. Helena revelou documentos detalhados, contratos e relatórios que provavam sua competência, enquanto desmantelava a alegação da matriarca. Verônica, perplexa, sentiu seu rosto perder a cor. Como conseguiu isso? Helena sorriu discretamente. Planejamento, estratégia e determinação. Algo que nunca vi em você, Dona Verônica. Arthur observava em silêncio, fascinado. Pela primeira vez, ele via Helena não apenas como a mulher que amou, mas como alguém que havia se tornado capaz de enfrentar qualquer adversidade com inteligência e coragem. Lívia, enraivecida, murmurou. Isso não acabou. Ainda não, respondeu Verônica, cerrando os dentes. Mas hoje ela venceu uma batalha. Na noite seguinte, Helena convidou Arthur para caminhar pelo terraço de sua cobertura. A lua iluminava suas figuras, e o vento carregava um toque de tensão no ar. Eu não esperava que fosse tão impressionante, disse Arthur, com os olhos brilhando. Você não apenas sobreviveu, você dominou. Helena sorriu, mas seus olhos carregavam uma sombra de dor. Dominar não significa esquecer. Cada vitória traz consigo lembranças, Arthur. Lembranças do passado, da dor e do que perdi. Ele segurou suas mãos com firmeza. Mas estou aqui agora. Não quero que enfrente nada sozinha. Ela olhou para ele, por um instante quase vulnerável, e desviou o olhar. Há momentos em que precisamos lutar sozinhos. Mas saber que você está ao meu lado, e isso torna tudo menos solitário. Enquanto conversavam, uma mensagem chegou ao celular de Helena. Atenção, próxima jogada será decisiva. Prepare-se. Ela fechou a tela, respirando fundo. Parece que Verônica não vai descansar. Mas desta vez, estou mais pronta do que nunca. Arthur, percebendo a tensão, perguntou. O que ela quer? Testar meus limites, respondeu Helena, olhando para a cidade iluminada. Mas desta vez, eu ditarei as regras do jogo. O vento frio da noite parecia carregar presságio de confrontos ainda mais intensos. Helena sabia que, em breve, tudo culminaria em um embate direto entre vingança e amor, poder e paixão. A Monteiro Têxtil respirava um silêncio tenso naquela manhã. Helena, confiante, sabia que o próximo passo de Verônica seria decisivo. A matriarca, impaciente e irada, não podia aceitar que uma jovem que considerava plebeia tivesse conseguido virar o jogo. Hoje, ela cai, disse Verônica a Lívia, fechando a porta do escritório com força. Não podemos permitir que continue nos humilhando publicamente. Lívia sorriu com malícia. Eu sei exatamente como derrubá-la. Vamos usar tudo contra ela, o passado, presente e qualquer conexão que achará fraca. Helena, por sua vez, estava em sua cobertura, revisando contratos e negociações. Cada passo seu havia sido calculado para evitar armadilhas. Mas, como previra, Verônica estava preparando algo grande. Arthur entrou, preocupado. Helena, sinto que a mãe está preparando algo pesado. Tenho certeza de que será um ataque direto. Ela ergueu os olhos e sorriu, fria e determinada. Deixe-a vir. Hoje, ninguém me pega desprevenida. Mais tarde, em uma reunião estratégica do conselho, Verônica fez seu movimento. Com documentos em mãos, tentou desacreditar Helena publicamente, acusando-a de irregularidades financeiras e ocultação de informações. Senhoras e senhores, começou Verônica, com a voz carregada de veneno, antes de avançarmos com qualquer decisão, precisamos esclarecer a verdadeira identidade da nossa parceira de negócios. O salão ficou em silêncio. Helena levantou-se calmamente. Verônica, se me permite, disse com a voz firme, tenho provas concretas de todas as minhas ações. Cada movimento financeiro que realizei está registrado e auditado. Não há irregularidades, apenas competência. Os conselheiros trocaram olhares. Alguns cochichavam, outros analisavam os documentos. A frieza e a organização de Helena impressionavam.
Ela está, começou um deles, mas Verônica o interrompeu. Não se enganem. Ela está tentando manipular vocês. Helena sorriu discretamente. Não manipulo. Apresento fatos. E se alguém deseja julgar, que seja pela verdade. Arthur, observando a cena, sentiu uma mistura de orgulho e desejo. Pela primeira vez, Helena não era apenas a mulher que ele amou, era uma força imbatível, capaz de enfrentar qualquer adversidade. Enquanto isso, Lívia, irritada, procurava uma brecha. Ela não pode ser perfeita, e murmurou. Há algo que possamos usar contra ela. Mas cada gesto de Helena era calculado. Cada sorriso, cada documento apresentado, era uma defesa invisível, quase impossível de quebrar. Após horas de tensão, a votação do conselho terminou. Helena saía vitoriosa novamente, agora consolidando ainda mais sua influência sobre os negócios. Ela venceu de novo, disse Verônica, com raiva contida. Mas não termina aqui. Na cobertura, Helena e Arthur se encontraram após o dia exaustivo. A cidade iluminada se estendia diante deles, uma paisagem serena contrastando com o caos da família Monteiro. Hoje você foi incrível, disse Arthur, segurando suas mãos. Eu não sei como consegue, mas estou cada vez mais impressionado. Helena sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Não é sobre mim, Arthur. É sobre justiça. Sobre mostrar que não importa o quanto tentem me humilhar, não me derrubarão. Ele se aproximou, baixando a voz, e o amor. Você ainda sente algo por mim? Ela desviou o olhar, lutando com emoções antigas. Arthur, não confunda estratégia com sentimentos. Mas, talvez seja impossível esquecer. Enquanto eles conversavam, uma mensagem chegou no celular de Helena. O próximo movimento será decisivo. Prepare-se para tudo. Ela fechou a tela, sorrindo levemente. Que venham. Estou pronta para enfrentar qualquer coisa. Ao fundo, a luz da mansão Monteiro piscava como um símbolo de desafio. Helena sabia que a próxima batalha definiria não apenas a vingança, mas também o futuro de seu coração. O grande dia finalmente chegou. Helena sabia que cada passo dado até ali culminaria nesse momento decisivo, o confronto final com Dona Verônica e a consolidação de sua vingança. A Monteiro Têxtil estava sob pressão, e todos aguardavam o desenlace com ansiedade. Verônica reuniu os conselheiros, tentando aparentar controle absoluto. Hoje, vamos esclarecer tudo, disse com frieza. Helena Andrade será desmascarada. Lívia, ao seu lado, sorria com malícia. Finalmente, veremos sua verdadeira face. Helena entrou no salão, elegante, confiante. Cada olhar que se voltava para ela revelava surpresa e admiração. Ela não era mais a jovem tímida e humilhada, era uma mulher poderosa, dona de sua história e capaz de enfrentar qualquer adversidade. Arthur, presente discretamente, observava cada gesto, sentindo o peso do passado e a intensidade do presente. Dona Verônica, começou Helena, com voz firme, não vim aqui para brigar. Vim mostrar que a força não se compra, se conquista. Conquistou apenas a ilusão, retrucou Verônica, tentando manter a autoridade. Mas hoje todos verão que você não passa de uma oportunista. Então Helena fez o movimento final e exibiu documentos, contratos e provas que consolidavam sua posição na empresa. Cada sabotagem de Verônica e de Lívia foi revertida, e todos os conselheiros puderam ver claramente a competência, inteligência e determinação de Helena. O salão ficou em silêncio. Até os aliados mais fiéis de Verônica percebiam a força da jovem empresária. Impressionante, e murmurou Arthur, quase sem respirar. Você não apenas venceu, você destruiu cada armadilha com elegância. Helena desviou o olhar, os olhos brilhando com emoção contida. Isso é apenas justiça. E, finalmente, posso me permitir sentir orgulho do que conquistei. Verônica, derrotada, sentiu a raiva e o desespero consumirem-na. Não, isso não pode estar acontecendo! Exclamou. Está acontecendo, e respondeu Helena,
firme. E está é a diferença entre quem aprende com a dor e quem vive com medo. Lívia tentou intervir, mas a presença de Helena era magnética demais. Ela mal podia encostar a palavra em quem observava. Arthur, finalmente, aproximou-se dela. Helena, eu nunca deixei de pensar em você. Ela olhou profundamente nos olhos dele, o coração acelerado. Arthur, 10 anos se passaram. Muita dor, muita distância, mas ainda há algo entre nós. No momento em que parecia que a tensão havia alcançado o auge, a mãe de Helena, Dona Marta, entrou no salão, emocionada. Minha filha, você conseguiu! Disse, abraçando-a com lágrimas nos olhos. O gesto causou comoção geral. Até Verônica se sentiu ameaçada pelo poder da verdade e da coragem que Helena exibia. Arthur segurou a mão de Helena. Podemos finalmente, começou, mas ela sorriu, ainda com prudência. Devagar, Arthur lhe disse, com um misto de ternura e firmeza. A vingança foi vencida, mas o coração ainda precisa escolher. A noite caiu sobre a cidade, iluminando a cobertura de Helena. Ela olhou para Arthur e, ao mesmo tempo, para o horizonte que agora pertencia a ela. O que aconteceu hoje, e murmurou para si mesma, e não é apenas sobre poder ou dinheiro. É sobre ser dona de sua própria vida, da própria história. No fundo, sabia que o amor ainda pulsava forte. Mas, pela primeira vez, ela compreendeu que o poder de decidir pertencia apenas a ela. Verônica, derrotada e silenciosa, observava de longe. Talvez eu tenha subestimado a verdadeira força da plebeia, e murmurou, fechando os punhos. E Helena, olhando a cidade, finalmente sorriu. O passado não a definia mais, o futuro agora estava em suas mãos. Os dias após o grande confronto na Monteiro Têxtil foram de uma calmaria inesperada. Helena havia consolidado seu poder sobre os negócios e, ao mesmo tempo, mostrado sua força emocional. A família Monteiro, por mais resistente, começava a aceitar a realidade e a jovem que uma vez foi desprezada agora era inabalável. Verônica, ainda orgulhosa, sentia a derrota corroer sua imagem. Mas sabia que Helena não se contentaria em apenas vencer batalhas empresariais. Ela queria que a lição fosse completa. Não podemos ignorar que ela começou Lívia, mas Verônica a interrompeu, fechando os olhos. Não importa. Hoje, precisamos planejar como sobreviver dentro da própria empresa. Helena, na cobertura, caminhava de um lado para o outro. A vitória financeira e estratégica estava consolidada, mas seu coração ainda batia acelerado. Arthur estava ao seu lado, observando cada gesto, tentando entender se aquele momento permitiria a aproximação definitiva entre eles. Helena, começou ele, hesitante. Eu quero que saiba que não apenas admiro você, eu te amo. Desde sempre. Ela parou, sentindo o peso da verdade nas palavras dele. Durante 10 anos, havia se preparado para a vingança, para provar seu valor. Mas ninguém poderia se preparar para confrontar a intensidade de sentimentos que ainda guardava por ele. Arthur, eu também nunca deixei de sentir algo, e admitiu ela, finalmente abrindo seu coração. Mas antes, precisava provar a mim mesma que não precisava de ninguém para ser forte. Naquela noite, Helena decidiu agir de forma definitiva em uma reunião privada com Verônica. A matriarca estava tensa, mas mantinha o ar de autoridade que sempre a caracterizou. Helena, começou Verônica, com voz firme, você venceu o que queria. Mas saiba, nunca subestimei ninguém. Nem mesmo você. Helena sorriu levemente, com elegância. E nem eu. Aprendi que subestimar alguém que sofreu e se reergueu é a maior falha que se pode cometer. Verônica respirou fundo, percebendo que a jovem não era apenas competente, mas completamente imbatível. Muito bem, talvez tenha chegado a hora de reconhecer que você não é mais aquela menina que todos menosprezaram. Enquanto isso, Arthur esperava do lado de fora, ansioso. Quando Helena saiu da reunião, encontrou seus braços abertos. Ela sorriu, emocionada, e se entregou ao abraço que havia imaginado por tanto tempo.
finalmente, e murmurou ele, podemos tentar de verdade. Ela encostou a cabeça no peito dele, sentindo a segurança e o calor que havia faltado durante anos. Sim, e mais desta vez, sabendo que ninguém poderá nos destruir. Nos dias seguintes, Helena consolidou não apenas sua posição empresarial, mas também seu espaço emocional. Dona Marta, sua mãe, finalmente podia respirar aliviada, vendo a filha triunfar. Minha filha, disse ela, com lágrimas de orgulho nos olhos, você não apenas venceu os desafios, venceu a si mesma. E aprendi que o amor verdadeiro não desaparece, respondeu Helena, sorrindo. Ele apenas espera o momento certo para florescer. Arthur, presente, apertou sua mão, entendendo que cada batalha, cada lágrima e cada estratégia haviam levado ao mesmo ponto e uma Helena completa, poderosa e pronta para amar sem medo. Verônica e Lívia, embora derrotadas, começaram a aceitar que aquele capítulo havia terminado. A vingança da plebeia transformada em milionária não seria esquecida, mas agora cabia à própria família decidir como reconstruir seu legado. Helena, olhando para o horizonte da cidade iluminada, sabia que ainda haveria desafios. Mas agora, ela possuía a força, a sabedoria e o amor que precisaria para enfrentá-los. O passado não me define mais, disse para Arthur, de mãos dadas, apenas me fortalece. E, pela primeira vez em 10 anos, Helena permitiu-se sorrir sem medo, sabendo que havia conquistado tudo, justiça, poder e, finalmente, o amor que sempre fora seu. Meses haviam se passado desde o último confronto entre Helena e a família Monteiro. A Monteiro Têxtil, agora sob a supervisão indireta de Helena, reconstruía seu legado com responsabilidade e transparência. A matriarca Verônica, embora ainda orgulhosa, começava a respeitar a força da jovem empresária. Nunca imaginei que ela pudesse chegar tão longe, murmurou Verônica, observando os relatórios. Mas talvez seja hora de reconhecer que subestimei a verdadeira força de uma pessoa. Lívia, por sua vez, ainda ressentida, entendia que a batalha havia terminado. Ela venceu, disse, finalmente aceitando. E não há como mudar isso. Helena e Arthur agora viviam com liberdade emocional. A relação, antes marcada pela distância e pelo passado doloroso, florescia com confiança, respeito e paixão. A jovem milionária, antes humilhada e desprezada, finalmente podia sentir o amor sem reservas. 10 anos, e tudo o que passamos nos trouxe até aqui, disse Helena, caminhando de mãos dadas com Arthur pelo jardim de sua cobertura. Quem diria que a dor seria tão útil? A dor molda quem somos, respondeu ele, sorrindo. E, olhando para você agora, vejo uma mulher completa, capaz de enfrentar qualquer desafio. Dona Marta, a mãe de Helena, finalmente respirava tranquila. Viu a filha não apenas triunfar, mas transformar a humilhação em poder e sabedoria. Você conseguiu, Helena, disse ela, emocionada. Conquistou tudo o que merecia, e mais. E aprendi que o poder real não está apenas nas riquezas, respondeu Helena, mas na capacidade de se reerguer, de decidir seu destino e, sobretudo, de amar sem medo. Na empresa, os aliados de Helena consolidavam parcerias estratégicas, garantindo que qualquer tentativa de sabotagem futura fosse impossível. Cada movimento financeiro e empresarial era calculado, equilibrando justiça e astúcia. Verônica, aceitando a derrota, fez uma última visita à cobertura de Helena. Você venceu, minha filha, disse, com semblante sério, mas respeitoso. E, de certa forma, me ensinou algo, que subestimar alguém é a maior falha que se pode cometer. Helena sorriu levemente. Obrigada, Dona Verônica. Espero que possamos, a partir de agora, coexistir de forma justa. Enquanto isso, Arthur e Helena aproveitavam momentos de paz. Passeios discretos, reuniões de negócios compartilhadas e jantares à luz da lua. Cada gesto reforçava a conexão que jamais havia desaparecido. Sabe, Helena, disse Arthur, olhando para o horizonte da cidade, eu costumava pensar que o passado nos define. Mas não define, completou Helena, com firmeza. Ele nos fortalece. Nos ensina, nos prepara para o futuro. E hoje, posso escolher o que quero, amor, poder, liberdade.
Tudo ao mesmo tempo. O futuro era promissor, e Helena sabia que nenhum obstáculo seria grande demais. Ela havia vencido a humilhação, conquistado o amor e se tornado uma referência de força e sabedoria. Na última cena, Helena e Arthur observavam o pôr do sol do terraço da cobertura. A cidade abaixo brilhava, simbolizando possibilidades infinitas. "O que você mais quer agora?" perguntou Arthur. "Quero viver", e respondeu Helena, sorrindo com intensidade. "Viver e amar sem medo. O resto virá por consequência." E, assim, a história da plebeia desprezada que se tornou milionária e conquistou o amor verdadeiro chegava ao fim. Justiça feita, coração curado, futuro garantido. O passado havia sido vencido. O presente era dela. E o futuro seria tudo o que ela quisesse.